Bom, eu sempre mantive um contato grande com o presidente Fernando Henrique, eu fiz uma amizade profunda ali, desde 80, tive uma empatia grande, eu procurava sempre, aprendi muita coisa com ele era uma espécie de um guru para a parte de literatura, indicava livros, enfim. Minha mulher e a Ruth eram muito amigas, né? E eu e o Fernando também, e eu e a Ruth, quer dizer, a gente convivia muito, né? Nós nos víamos frequentemente, quer dizer, diariamente na faculdade, ou então socialmente, né? Nós tivemos, muitas vezes trocamos filhos, um dos meus filhos ficou com eles em Paris durante 2, 3 meses, eu visitei e fiquei na casa deles quando eles estavam no Chile, quando eles estavam em Cambridge, quando eles estavam em Paris, quando eles estavam em Princeton, quer dizer, quando a casa do Fernando foi cercada na rua Nebraska pela polícia, quem ficou lá dentro foi minha mulher, com a Ruth, e quem ficou com o Fernando na minha casa fui eu, né? Quer dizer, quem levou o Fernando para fugir, para Viracopos também fui eu, quando ele foi para o Chile pela primeira vez, né? Então, nós temos um tipo de convivência realmente muito grande, né? E nos encontrávamos muito, frequentemente nós nos frequentávamos, a casa dele lá no Morumbi, na época. Frequentemente eu estava lá com alguém, jantando, participando. Então, nós convivíamos muito, tínhamos tempo para almoçar juntos, enfim, era um relacionamento profissional, intelectual que transbordava amplamente para uma relação de amizade também. Então, nós temos um tipo de convivência realmente muito grande, né? Quer dizer, Ibiúna, que com certeza já apareceu aqui, né? Foi, basicamente, fui eu que descobri Ibiúna, fui o primeiro a ir lá, né? E aí eu convenci o Fernando a vir, o Fernando gostou, e antes que ele pudesse alugar uma casa lá, que eu arranjei para ele, do lado da minha, ele morou na minha casa durante meses, ele passava os fins de semana lá, e aí até construía a casa própria, né? O Fernando depois descobriu um terreno lá, que ele achou que estaria ao nosso alcance. Até propôs para mim, foi a ideia dele, que 4 pessoas comprássemos esse terreno, que, se não me engano, tinha mais ou menos 1.000 metros de cada lado, era por aí, não era grande. E cada um faria uma casa num dos cantos e faríamos no meio uma área comum de recreação, com piscina e outras coisas. Ibiúna foi, durante, sei lá, 20 anos, um lugar onde a gente ia todo fim de semana. Fizemos casas, todos tínhamos, quer dizer, eu tinha a casa, o Fernando tinha, o Juarez tinha, o Gabi tinha, o Zé Gregóri tinha, o Serra tinha uma casa não no mesmo loteamento, mas perto, o Bresser tinha uma casa, e o Carlos Lemos, e uma porção de gente. Então, éramos uma turma de bons amigos, né? E daí tinha duas atividades que eram fundamentais. Uma era as discussões políticas, né? E todos os tipos de discussões, inclusive culturais e tal, né? Sempre tinha visitas de quer dizer, todo o grupo intelectual frequentava Ibiúna através da casa do Fernando e da minha, né? Tinha um conceito que o Fernando Henrique, há muito tempo atrás, colocou num dos seus escritos e que virou de um conceito, panelinha sociopolítica. Eu fazia parte da panelinha sociopolítica de Fernando Henrique. Faço. A Ruth sempre disse que Fernando Henrique gostava de corte. O corte significava que ele atraía muitas pessoas, ele reunia muita gente, né? Então, eu me lembro de uma piscina comum que existia lá de várias casas. A piscina era um ponto de encontro de muita gente que vinha de São Paulo, vinha às vezes de manhã. Geralmente eles vinham de manhã, almoçavam na casa dele, ou almoçavam na casa de alguém mais, e voltavam à tarde. E a piscina, como eu estava dizendo, era um ponto de encontro, basicamente de encontro político, de conversas políticas, mas não era um encontro de decisões políticas, né? E o Fernando gostava muito de falar, todo mundo
o admirava, então, em geral, eram perguntas e que ele falava, discorria sobre coisas, contava certos bastidores e tal. Isso principalmente antes de ser presidente. E tinha um jogo de pôquer no domingo, né, que era fundamental, onde o Fernando sempre ganhava, porque ele tem muita sorte, e quando ele não ganhava, ele roubava, né? Quer dizer, e quando ele perdia, ele não pagava. Era um jogo de pôquer onde, quando alguém perdia muito, perdia R$15, né? Quer dizer, não era pelo dinheiro, mas ele não gostava de perder, né? Mas ele tinha uma sorte, como eu nunca vi uma coisa igual. A mesa de pôquer é uma coisa que a gente mantém até hoje, né? Mas que foi mudando, porque houve a mesa de pôquer com a turma do Itamaraty, né? Havia a mesa de pôquer em Ibiúna, em que havia parceiros que entraram, saíram. Depois a mesa, quando eles foram para ele, a Ruth e outras pessoas foram para Brasília, o pôquer ibiunense acabou. Aí continuou muito esporadicamente, quando eu ia a Brasília. E me lembro um dia que eu ganhei R$25 do Fernando Henrique, e ele teve a coragem de me dizer que não pagava porque eu já tinha dormido e almoçado no palácio e estava mais do que pago. Eu me lembro, logo depois que o Fernando Henrique foi eleito presidente da República, a comida no palácio era realmente insuportável. Antes, porque ela estava a cargo da Marinha, né? E era um inferno, né? Isso no jantar oficial. Mas os jantares mais, vamos assim, mais leves, aí o Fernando dizia, a Ruth também dizia, é melhor você fazer algum macarrão para nós. E eu ia cozinhar em cima, lá na salinha, na cozinha no palácio, para dar aos meus ilustres amigos que naquele momento se achavam muito ruins, reclamavam de estarem presos entre dois palácios. E eu ia para fazer algum macarrão diferente, a fim de que eles pudessem submeter-se às pressões políticas. Depois que ele ficou presidente, acho que teve uma característica inevitável. Ele ficou mais sério, né? Ficou mais fechado no que dizia, né? Havia uma gradação para quem ele dizia coisas, para quem não dizia nada. E foi pouco a pouco se tornando mais sério. Agora, depois que ele saiu da presidência, está melhorando de novo. Não, eu acho que o que deve ter transparecido é que eu tenho uma enorme admiração pelo Fernando Henrique, né? E pela Ruth, né? Quer dizer, que a convivência com eles foi uma coisa que digamos, durante o governo, só aumentou a minha opinião positiva a respeito deles, né? Bom, ele sempre pensou que ia ser presidente. A mãe sempre lhe dizia que ele ia ser presidente da República, portanto, ele foi educado para ser presidente, não é? Embora nenhum de nós acreditássemos nisso. Enfim, quais são as esperanças da mamãe, a gente não leva muito em conta, não é? E o Fernando Henrique, desde o início, diziam que a livre docência, o currículo vitae dele devia partir e terminar como presidente da República. Uma linha, pronto. Só que, né, não é, a piada era um pouco piada, não era como presidente da República, não. Vamos contar isso, vocês cortam depois se for necessário, porque é piada só, isso é piada dito pelos amigos dele. O currículo dele basta uma linha, papa. Eu nunca os vi propriamente como presidente da República, como primeira-dama. Minha relação com eles sempre foi do outro lado. E até hoje eu ainda estranho que ele seja chamado presidente, não é? Eu sei que é uma tradição, mas para mim ele foi presidente e fez seu trabalho. Talvez ele tenha um pouco saudades dos salamaleques da presidência. Enfim, era esse tipo de relação que eu tenho com o Fernando. A gente pode dizer as coisas, eu posso dizer, pode ser duro em relação a ele, ele às vezes é duro em relação a mim, mas a gente sabe
que não é por isso que a gente vai perder a amizade. E agora que nós estamos velhos, ele me disse, quando a gente é velho, a gente não perde mais a amizade.